Olá, meus amigos, olá, amigas. Estamos aqui iniciando mais um novo trabalho. Espero que vocês possam compartilhar, que vocês dêem o seu like, aperte o sininho de notificações e vamos à nossa história de hoje. É uma história bastante conhecida, acredito que muita gente já conheça, mas vamos falar do passarinho e o incêndio na floresta. Contam que um passarinho, ao ver distante um foco de incêndio, se aproximou do local para ver o que estava acontecendo. E quando chegou no local, ele deparou com vários animais correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E ele, num momento de lucidez, pensou: se ficarmos aqui parados assistindo esta tragédia, perderemos a nossa casa comum e seremos destruídos pelo fogo. Então, nesse momento, ele tomou a atitude e voou rapidamente para o lago mais próximo que existia e ali encheu seu pequeno bico de água, voltou e pulverizou essa água sobre o incêndio. E começou a fazer esse trabalho de ida e vindas frenéticas na intenção de apagar o fogo. Com isso, ele conseguiu chamar a atenção dos outros pássaros, que também começou a imitá-lo. E todos os pássaros fazendo essa viagem de ida e volta, levando a água e pulverizando sobre o incêndio. Isso também motivou os outros animais que até então estavam batendo cabeça sem saber o que fazer, e todos juntos, num movimento sincronizado, conseguiram transportar água suficiente para eliminar o fogo e assim salvar a sua casa. Nessa vida, nessa sociedade perversa em que vivemos ultimamente, nós deparamos com vários incêndios ao nosso redor. E como nós agimos nesse momento? Será que nós somos como o passarinho que pensou e começou logo a agir, não deixando o problema se agravar cada vez mais? Será que nós somos como os outros pássaros que fica sem saber, mas depois começa a imitar alguém que fez alguma coisa e começa a trabalhar também e ajudar? Ou será que nós somos igual aqueles animais que estavam perdidos, sem saber o que fazer? Eu sei que diante de tantas dificuldades, às vezes agimos dessas maneiras. Às vezes não conseguimos ter a vontade, ou ter a intenção, ou ter a coragem de tomar uma atitude. E às vezes nós pecamos com relação a isso. É preciso, nesse momento, ter calma. Quando acontece alguma coisa de muito grave, nós temos que ter calma para poder raciocinar e para poder tentar fazer alguma coisa correta para resolver o problema. A nossa mente, quando recebe uma notícia ruim, nós não conseguimos analisar o que foi dito. Nós começamos a imaginar o que irá acontecer a partir daquele momento. E às vezes, a nossa negatividade é tão grande que nós, em vez de pensar coisas boas, vamos pensando coisas cada vez mais difíceis e vamos complicando cada vez mais um problema que era pequeno e a gente vai transformando ele numa coisa tão grande que nos torna incapazes de resolver. E é nesse momento que a gente tem que manter a calma. Por quê? Nossa mente não consegue analisar o que foi dito, mas a imaginar o que vai ser a partir daquele momento. Às vezes criamos tempestades em copos d'água. Não é verdade? Vocês já ouviram esse ditado, né?
Eu tenho uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, com a minha família. Eu estava viajando de Barra Mansa para Angra dos Reis. E quem conhece a estradinha que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, sabe que é uma estrada bastante complicada, muitas curvas, não tem acostamento direito, e era um dia chuvoso, né? E eu, naquela época, ainda tinha pouca experiência com o volante. E num determinado momento, numa curva, chegando próximo a um lugarejo chamado Lídice, eu perdi o controle do carro. E o carro começou a dançar na estrada, rabiou para lá, rabiou para cá, acho que 3 ou 4 vezes. E foi um desespero dentro do carro, uma gritaria, uns rezando, outros chorando. Estava eu, a minha esposa, meu casal de filho, que eram crianças, uma cunhada, meu sogro e minha sogra. Mas o mais impressionante é que naquele momento, eu tive uma calma tão grande, e fui iluminado por Deus naquele momento. E minha calma foi tamanha que eu consegui controlar o carro e colocar ele novamente na estrada. E seguimos viagem. E mais 1 hora e pouco de viagem, e eu fui tranquilo, eu não me abalou, aquilo não me abalou de espécie alguma. Eu consegui, graças a Deus, controlar tudo e fomos embora. E isso foi na parte da manhã, num domingo. E quando passamos o dia todo tranquilo, eu muito bem, tal, quando chegou a noite, quando todos se recolheram e eu fui dormir, veio para mim aquelas imagens do acidente, do que tinha acontecido de manhã. E aquilo começou a me deixar tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, começou a me dar falta de ar. E eu imaginei, eu vou ter um colapso. Aí pensei, gente, isso já aconteceu, não vai acontecer mais nada. Você está em casa, deitado para dormir. Acalme, acalme, acalme. E consegui me acalmar. E a partir desse momento, eu vi que todas as vezes que eu passava por alguma situação conflitante, eu conseguia manter a calma. E depois de resolvida a situação, às vezes eu voltava naquela cena e começava a imaginar as coisas. E quando você imagina as coisas, você vai agravando as coisas de uma tal maneira que você depois se torna incapaz de resolver. Então, essa é a história que eu queria deixar para vocês. Nós temos que procurar de toda maneira, quando acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa preocupante, nós temos que manter a calma para poder pensar. E temos que pensar para poder agir. Então são coisas que estão associadas. E essa é a maneira que nós temos que fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa ação e procurem, todas as vezes que vocês tiverem algum problema, que vocês parem e pensem para que isso não cause uma coisa tão grande. Eu costumo, às vezes, pegar as coisas que acontecem comigo, ou então que eu tomo conhecimento, de tentar associar isso a uma passagem bíblica, para dar mais força, mais fé, mais vontade de resolver. E eu peguei aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 9. Eu vou ler para vocês aqui. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pense nisso, guarde isso no seu coração. E é no meio da dificuldade que a nossa fé é provada. Por isso, fortalecer a fé
É essencial para sobrepor as dificuldades. Até mais. Fiquem com Deus.